Mudar as lentes pelas quais vocês enxergam o mundo. Uma delas, eu falei aqui no começo, a respeito do tempo, das pessoas, a maneira como a gente funciona. Existem 3 crenças que normalmente as pessoas utilizam, 3 correntes de pensamento que as pessoas utilizam para justificar as ações delas, justificar por que as coisas não estão dando certo. A primeira delas é o determinismo genético. Eu sou assim porque, sabe como é? Eu sou descendente de italiano, estouradão. Eu sou assim porque é uma coisa que vem na minha família por gerações, né? Por muitos anos, a gente não tem paciência com as coisas. Quantos de nós já ouvimos e já usamos justificativas semelhantes? Eu sou assim mesmo. Isso, errar é humano. Eu sou um ser humano, então faz parte da minha natureza. E sem questionar, porque é uma coisa que é repetida na sociedade e a gente acaba aceitando esse paradigma de que a gente é o que o nosso código genético faz com que a gente seja. Uma outra perspectiva é o determinismo psíquico. O Covey costuma dizer assim: o determinismo genético quer dizer, os seus avós são responsáveis pelo que você é. O determinismo psíquico, ele diz, os seus pais são responsáveis pelo que você é. Ou seja, existem pessoas que acham que elas são o que são porque elas foram criadas daquele jeito. Isso é um trauma de infância que eu tenho, eu não consigo... meu pai me pressionava muito, então quando eu me sinto pressionado, eu não funciono bem. E acha que as suas próprias reações, elas estão condicionadas a processos que ele passou lá na infância. Essa é uma segunda corrente. E uma terceira corrente, que é o determinismo ambiental, que diz que você é o que você é devido às condições do ambiente, as coisas que acontecem com você no dia a dia. Sabe como é? Eu sou diretor dessa área, eu não tenho tempo para cuidar desse pequeno problema que está acontecendo, porque eu tenho tudo isso para lidar. Não, você sabe como é? Eu tenho 3 filhos, e aí eu não dou conta de fazer tudo isso e ainda dar atenção para ele. O ambiente que te circunda hoje faz com que você seja o que você é. E aí, a gente chega no trabalho de um russo chamado Ivan Pavlov. Tem algum psicólogo aqui? Talvez outras pessoas tenham ouvido falar de Pavlov. Pavlov era um médico russo que ele estudava basicamente processos digestivos. E estudando isso, ele acabou abrindo todo um campo de conhecimento novo, que é o do condicionamento. Ele percebeu que os cachorros que ele tinha no laboratório dele ficavam condicionados a um determinado sino que ele tocava antes de dar alimento para o cachorro. Então ele tocava o sino, dava comida. Tocava o sino, dava comida. Depois de um tempo ele tocava o sino e o cachorro já salivava, porque ele ficava condicionado. Era uma resposta condicionada ao estímulo. E era uma resposta que o cachorro não tinha como controlar. Não, dessa vez, sabe como é? O Pavlov está tocando, mas ele não vai me dar alimento. E a grande maioria das pessoas começa a viver a própria vida com respostas condicionadas. Quando a gente fala de determinismo genético, determinismo psíquico, determinismo ambiental, criticando esses pontos de vista, como é o tom que eu estou dando aqui, não quer dizer que eles não tenham influência na sua vida. Claro que tem. Claro que tem. A questão é, você não é um cachorrinho do Pavlov.
que precisa dar a resposta condicionada sempre que você ouve o sino tocar. E aí a gente chega no trabalho de um psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl, na época da Segunda Guerra, ele foi preso nos campos de concentração nazista. Na época ele já tinha toda uma teoria a respeito do funcionamento humano e de uma filosofia de atendimento e tratamento das pessoas, e ele colocou em prática lá nos campos de concentração, na observação das pessoas que estavam lá com ele, tanto os guardas como os outros prisioneiros, e na maneira como ele sobreviveu aos campos de concentração. E logo em seguida ele publicou um livro que é um livro fininho, mais lindo de se ler, que chama Em Busca de Sentido. Em inglês é Man's Search for Meaning, que é o homem em busca de sentido. E no trabalho dele, ele diz que o maior dos dons que o ser humano tem é a liberdade de escolha. É o nosso maior poder. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E é nesse espaço que está a chave da felicidade, da prosperidade de uma pessoa. É no exercício dessa liberdade de escolha, que é o nosso maior poder, que reside a chave do nosso sucesso, da nossa prosperidade, da maneira como a gente vai segurar o leme do navio da nossa vida. Para algumas pessoas, e principalmente em algumas situações, esse espaço entre estímulo e resposta, ele é bem pequeno, por causa desses condicionamentos que a gente estava falando. É natural, aquelas influências, elas existem, e algumas pessoas estão tão condicionadas que esse processo de exercitar a liberdade de escolha leva um tempo, mas passa por um querer ativo, por exercitar uma autoconsciência, um autoconhecimento, perceber aquele espaço, começar a querer agir de maneira diferente, e aí esse espaço ele vai aumentando de maneira que, com o passar do tempo, a gente possa dar respostas mais adequadas. Quantos aqui já passaram por situação de estar numa mesa discutindo alguma coisa, num negócio que era extremamente interessante, pode ser às vezes no relacionamento pessoal ou numa empresa, e a situação chegou num tal ponto que a pessoa agiu de uma maneira que estragou aquilo ali, estragou aquele relacionamento, estragou aquele negócio, porque a pessoa às vezes tocou num ponto tão delicado e a resposta foi tão automática e não era adequado naquele momento. Então, exercer essa liberdade de escolha é ser capaz de perceber que, apesar de todos os estímulos estarem apontando, por exemplo, para eu chutar o balde, eu não preciso chutar o balde, eu posso escolher a resposta que eu vou dar. E este é o princípio da proatividade. O princípio da proatividade pode ser definido como assumir responsabilidade pela sua vida. Você tem responsabilidade. Se a gente pegar as raízes dessa palavra, responsabilidade é habilidade de dar respostas. Responsabilidade. É você se colocar realmente no papel de comandante do barco da vida. Eu sou o responsável. Para tudo o que acontece, olhar para dentro de si, o que foi que eu fiz, qual das minhas ações que colaborou para esse resultado, tanto do lado negativo como do lado positivo.